Já pode? Boa noite, Gilmar Machado, Opinião Povo Play aqui. Franklin, queria ouvir de você. É claro, você está chegando agora, é o seu primeiro jogo, mas a equipe, nós já estamos no mês de abril, a equipe já jogou 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, já esteve numa pré-Libertadores, e a equipe continua cometendo alguns erros, seja no terço final, na finalização, né, quando tem oportunidades. E eu acredito que, justamente por se apresentar de forma até mesmo desorganizada e não aproveitar as oportunidades no ataque, oferece ao adversário oportunidades, não muitas, mas oportunidades para o adversário também ferir o Botafogo, como aconteceu hoje. Eu quero saber de você, se você já identificou e que setor para você está atuando de forma mais frágil nesse momento no Botafogo. Obrigado. Boa noite. Eu acho que nós vamos cometer erros hoje e vamos cometer erros em dezembro, porque não há equipas perfeitas, não há momentos perfeitos, há momentos melhor que outros e garantidamente que nós vamos melhorar e muito. Obviamente que os jogadores não estão satisfeitos, nem nós, mas nós temos que perceber que chegamos há 3 dias. Já apresentámos algumas coisas que tentámos fazer, não estava tudo mal, não estava tudo bem, mas cada pessoa, cada treinador tem a sua ideia e nós chegamos e tentamos implementar a nossa e vamos implementar a nossa. O tempo é curto, como eu disse, temos vantagem porque conhecemos parte do elenco. Eles tentaram fazer o que nós pedimos. Como eu disse na antevisão, seria normal que com o decorrer do tempo que fosse esvaziando a ideia, porque no início está mais fresca. Gostei mais da segunda parte do segundo tempo do que do primeiro tempo, e depois essa questão da transição defensiva, parece-me neste tipo de jogos é uma situação que nós temos por precaver, porque o adversário fica a defender perto da área, nós fomos muito pouco objetivos durante o jogo todo, nós começamos com 4 atacantes e mantivemos a ideia até o final, temos que ter mais presença na área, temos que ser mais agressivos na frente, mas é normal que nos tenhamos que expor, até porque o adversário faz um golo numa transição que dá um escanteio e que depois dá o golo no rebote, mas é um momento do jogo muito importante, como eu tinha falado também aqui já convosco, que nós tentámos trabalhar nestes 3 dias, e o que me parece é que nós temos muita margem e temos a certeza que vamos melhorar muito, não só um setor, mas todos os setores, toda a equipa. Boa noite, Franklin, Fabiano Bandeira e Revista Placar. Nas 2 vitórias anteriores, o Botafogo pôde, até pelo contexto, jogar de forma mais reativa e venceu o Mirassol, que é o time que tem mais posse de bola no Brasileiro, e o Vasco, que estava empolgado também com o treinador que chegou recentemente jogando em casa. Hoje, em qualquer contexto, o Botafogo seria praticamente obrigado a propor o jogo, a ficar com mais posse de bola no campo ofensivo, e claro, no início de trabalho isso também gera dificuldade. A sua ideia é continuar propondo o jogo, trabalhando a posse de bola no campo ofensivo contra qualquer adversário, ou adaptar esse time do Botafogo em qualquer contexto, saindo de forma reativa, quando identificar que isso pode ser necessário também? Não, no seguimento do que eu disse aqui na coletiva da apresentação, a nossa ideia é propor o jogo. Nós não podemos ter jogadores como o Danilo, como o Monte, como o Santi, como o Jordan, como o Martins. Não podemos ter estes jogadores e estar à espera de uma equipa reativa, não. Por isso é que vamos buscar este perfil de jogador, este estilo de jogador. Porque nós queremos uma equipa que assuma o jogo e que controle o jogo com bola. Eu acho que todos os treinadores procuram isso. Por vezes temos jogadores com estas características, outras não. E nós temos esse tipo de jogador. Por isso é que quando eu disse aqui na coletiva da apresentação que a nossa ideia é essa. E a nossa ideia vai ser essa. Há jogos em que vamos conseguir, outros jogos não vamos conseguir. Claro que hoje foi uma junção das duas coisas, a nossa ideia e a estratégia do adversário, que nós obviamente respeitamos. Não estamos aqui a questionar ou a criticar a estratégia do adversário, até por conseguir um ponto. Mas essa é a nossa ideia. Há jogos que vamos conseguir, outros não. Hoje tivemos bola consentida e proposta por nós, como eu disse anteriormente e volto a referir, pouca objetividade na frente, pouca agressividade na frente. E nós temos que ter muita agressividade. E a minha equipa não pode fazer 10 faltas num jogo, não pode.
Tem que fazer mais, muito mais. A minha equipa não pode estar em cima da área do adversário e fazer 10 faltas, porque nós vamos estar expostos, vamos ter muita transição. Então temos que matar a bola lá na frente, temos que matar a transição lá na frente. Em 3 dias não conseguimos mudar tudo, ou passar toda a informação. Os jogadores têm sido excepcionais, foram excepcionais estes 3 dias, hoje tiveram muita preocupação de fazer o que nós pedimos. Creio que por vezes isso até os castrou, até os trancou de se libertarem. Eu senti o Monte muito preso a tentar fazer o que nós pedimos, o próprio Santi. Eu quero mais liberdade deste tipo de jogadores que jogam naquela zona, porque esta liberdade é que causa dificuldade ao adversário. Franklin, Leonardo Bessa, do Lance. Falando um pouco mais sobre esses primeiros dias de trabalho do Botafogo, né, são 3 dias, como você bem disse, mas foram algumas mudanças estruturais, principalmente, né, fase ofensiva, fase de criação e organização. Queria que você comentasse um pouco como foi esse trabalho de transição, porque nos jogos contra Vasco e Mirassol, o Botafogo teve peças como o Edenilson, que se destacou e hoje não teve minutagem. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se foi alguma estratégia para controle de carga, ou se você queria uma ideia diferente. Eu acho que dada a densidade competitiva que nós temos aqui no Brasil, é normal que vocês coloquem essa questão da gestão de carga, e nós temos um núcleo de saúde e performance de excelência, que tem todas as ferramentas e que nos passa toda a informação desse próprio controle de carga de todos os atletas, mas hoje não houve controle de carga nenhum, porque os atletas estavam todos aptos a começar a partida. Houve sim, como disse, nós tentámos mudar a ideia, o que propomos, tentámos ter ali um volante que crescesse mais, que era o Danilo, e tentámos ter aqueles 4 homens na frente com liberdade de movimentos entre eles, em espaço interior, porque sabíamos que o adversário dava ali muito espaço entre linhas. Depois os nossos laterais têm que correr muito, acabámos por substituir os 2, porque são 2 posições que vão ter muito desgaste na nossa forma de jogar, que tem que fazer muito vai e vem e tem que estar preparados para isso. Portanto, nós jogámos com o Vasco no fim de semana, agora jogamos passado 2 dias ou 3 dias, vamos ter que recuperar a tempo para ter todos os atletas disponíveis como hoje e depois termos a nossa ideia ou escolher dentro de todo o elenco disponível. Franklin, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Dentre as mudanças que o time sofreu, né, do jogo para o Vasco, para o jogo de hoje, a gente repara ali uma mudança na zaga, né? Você saca o Ferrarese para botar o Bastos como titular. Queria que você explicasse um pouquinho, né, dessa escolha pelo Bastos como titular no jogo de hoje, se a familiaridade, né, com o trabalho dele em 2024 já te ajudou, de certa forma, e se você pudesse, por favor, explicar a situação física do Alex Telles, que também acabou poupado hoje. Obrigada. O Bastos e os atletas que eu conheço têm vantagem sobre os outros, obviamente, mas a opção não foi por aí. Tanto o Bastos como o Ferra, como o Barbosa, como o Justino, que atua nos sub-20, como o Anthony, como o Ítalo, nos dão garantias, por isso é que estão no elenco. Agora nós temos de tomar opções. O Bastos não jogou o jogo com o Vasco, mas jogou o jogo anterior. Portanto, nós entendemos assim. Eu acho, na minha opinião, o Bastos e o Barbosa fizeram um jogo muito bom. Melhor sem bola do que com bola até, por incrível que pareça, porque tiveram mais tempo a bola e eles sabem que têm que melhorar isso e vamos melhorar, mas estou satisfeito com os zagueiros que tenho à disposição e estou satisfeito com o jogo do Bastos. Depois, relativamente ao Alex, o Alex sentiu com o Vasco, fez exame e estava indisponível para este jogo, portanto não estava lá para dentro. Vamos ver se recupera a tempo do próximo. Boa noite, Franklin. Alan Viana, canal Visão Botafoguense. Queria te fazer uma pergunta em relação à convicção, né? Você tratou de falar da sua convicção tática, como você vai trabalhar, como você gosta. Recentemente, é óbvio que o trabalho dos outros é o trabalho dos outros, mas muitos técnicos tiveram essa persistência tática no Botafogo e foram muito criticados pela torcida pela não obtenção de resultados. Em algum momento, é negociável essa questão do seu estilo de jogo e o resultado? É só para a gente também poder entender um pouco o perfil do Franklin. Obrigado, boa noite. Não, eu acho que eu tenho a minha ideia, todos nós temos a nossa ideia, mas eu quero ganhar e todos nós que aqui estamos queremos ganhar, obviamente. Mas nós trazemos uma ideia e nós queremos implementar essa ideia. Se vocês estiveram com atenção ao jogo, nós mudámos a forma de pressionar, por exemplo, do primeiro tempo para o segundo tempo.
quer pelas características dos atletas, passámos o Monte para a esquerda e colocámos o Cabral na frente, quer pelas dificuldades que nós estávamos a ter em pressionar, que não estávamos a conseguir, como nós queríamos pressionar. Então alterámos. Dentro da mesma ideia, conseguimos apresentar duas formas de pressionar. E depois com bola é igual. Eu acho que nós temos, dentro da própria ideia, temos nuances ou variantes que podemos usar dependendo da postura do adversário e dependendo dos espaços que o adversário nos dá. Mas a ideia está cá, os jogadores para essa ideia estão cá, têm características e perfil para isso, mas eu quero ganhar. Eu posso ganhar ao minuto 99 ou ao minuto 1, para mim está tudo bem, e há jogos que nós não vamos conseguir, como eu falei ali, de ter esta preponderância com a bola e de controlar o jogo com a bola, vamos ter que saber estar sem a bola também. Leva tempo, eu não me vou escudar no tempo, porque quando eu vim eu sabia que ia ter este tempo que estou a ter para trabalhar, e estou muito satisfeito com a resposta dos atletas, estou muito satisfeito com a postura dos torcedores, porque eu disse aos atletas, os torcedores não nos assobiaram, não nos apoparam durante a partida, nem durante o primeiro tempo, nem durante o segundo, apoparam ao intervalo, assobiaram ao intervalo, e no final da partida, porque estavam e estão insatisfeitos como nós estamos. Eu tinha e tenho um balneário, um vestiário triste, que lhe custou não vencer, empatar, porque queríamos vencer, mas já lhes disse que temos que virar a página, porque daqui a 3 dias temos um jogo muito importante para nós, outra vez aqui em casa, e nós queremos que os torcedores nos venham apoiar, e nós temos que fazer por isso, temos que os chamar. Como é que nós os vamos chamar? É com vitórias. Para isso temos que ganhar, e é para isso que vamos trabalhar no próximo jogo. Franklin aqui, Leonardo Pereira do portal Jogada 10, boa noite. Você está muito familiarizado com o calendário do futebol brasileiro, você trabalhou aqui durante 8 meses com o Arthur Jorge. O Botafogo está disputando 3 torneios ao mesmo tempo, num intervalo de 3 dias, né? Um jogo a cada 3 dias. Como é que você vai fazer a gestão desse grupo para esses 3 torneios? A sua ideia, queria entender se colocar diferentes equipes, uma para o Brasileirão, uma para a Sul-Americana, ou fazer mudanças pontuais. Obrigado. Não, eu disse aqui na coletiva da apresentação que esta competição não é para oportunidades. Nós temos a questão regulamentar no Brasileiro e na Copa do Brasil, que só permite novos estrangeiros, e que nesta temos liberdade para ter os atletas estrangeiros todos disponíveis. Esta é a única variante que temos, porque depois eu acho que terminou a questão de uma forma excelente, e que é a ideia que eu penso, que é dia a dia ou pontualmente vamos analisando como é que estamos, porque eu não posso priorizar o brasileiro em detrimento da Sul-Americana ou em detrimento da Copa do Brasil. Até ao final de maio, que é antes da paragem, nós temos a decisão da Sul-Americana, que é a fase de grupos, já fizemos um jogo, faltam 5, temos a decisão da Copa, que é os 2 jogos com a Chapecoense. Portanto, nós não podemos escolher competições aqui, nós temos que entrar todos os jogos para ganhar. Temos que pensar jogo a jogo. Não me adianta agora estar a pensar no jogo do Racing quando tem este jogo do fim de semana. Não. Agora é virar a página. Sul-Americana guardamos aqui. Brasileiro. Amanhã vamos pensar no Brasileiro. Pegamos em coisas que fizemos hoje e que não fizemos hoje que devíamos ter feito. Porque temos que primeiro olhar para nós. Muito para nós. Muito para nós. Muito para nós. E depois olhamos para o adversário. Dentro da nossa ideia o que é que nós conseguimos fazer. Mas não vamos, nem podemos, nem esta camisa nos permite priorizar umas competições em detrimento das outras. Boa noite, Franklin. Gustavo Bandeira do Fogo na Rede. Você falou sobre o ataque do Botafogo, setor ofensivo, mas eu gostaria de perguntar sobre o momento de definição das jogadas. O Botafogo, nesses últimos jogos dentro de casa, claro, você não estava no comando da equipe, mas hoje repetiu um padrão, que é quando chega próximo à área ou já dentro da área, dá um último toque a mais, deixa de finalizar quando tem mais espaço. Tanto é que o Botafogo teve muita posse de bola, mas o goleiro do Caracas fez apenas 3 defesas. Você acha que isso é um problema da equipe que tem que ser corrigido ou é algo natural da característica mesmo dos jogadores? Obrigado. Não sei se é um problema da equipa, mas é um problema que tivemos hoje. Como eu disse, faltou-nos objetividade e agressividade na frente. Muita. Nós não podemos ter uma partida com 70% de posse de bola ou acima de 70% e ter 3 tiros no gol. Não podemos. Não podemos. Não podemos. É impossível. Não podemos ter 7 escanteios e não criar moça no adversário. Não podemos. Com este volume de posse de bola, temos que ser mais agressivos na frente. A nossa ideia de proposta de jogo, de propor o jogo, de controlar o jogo com a bola, não pode ser controlar o jogo com a bola na zona 2. Porque o objetivo do jogo é fazer gol. Estavam aqui a dizer, vai mudar
priorizará o resultado em detrimento da ideia de jogo. Não, nós queremos casar as duas coisas, mas a prioridade é ganhar. Portanto, temos que ser mais agressivos na frente. Não é uma questão de características do jogador. Nós colocámos pouca bola na área, por exemplo, fizemos um gol porque colocámos a bola na área, só não íamos fazer gol. Nós tivemos 2 ou 3 tiros no gol de meia distância, nenhum foi à baliza, creio eu. Tivemos esta oportunidade do Jordan na parte final. Depois eu lembro-me que há ali 2 ou 3 lances, nós dentro da área, que temos que ser mais objetivos. Há um lance do Mateu que cruza e o Monte dominou a bola. Por vezes, este domínio de bola dentro da área é mais difícil para o adversário, porque não faz falta dentro da área, porque é penalti. Mas nós temos que entender quando é que é para finalizar de primeiro ou para ficar com a bola. E eu não sei, como disse, se é um problema da equipa ou não. Hoje foi um problema nosso, esta falta de agressividade na frente. Mas eu volto a referir, os jogadores têm sido inexcedíveis e têm tentado muito apresentar o que nós temos pedido. E eu acho que eles hoje tiveram demasiada preocupação com isso. Estes 4 homens da frente que nós temos têm que ter mais liberdade com a bola, criar caos no adversário, para criar essas situações de finalização que está a falar, que nos faltou hoje. Eu não quero falar dos outros jogos, hoje faltou e concordo consigo nisso. Franklin, boa noite. Lucas Basílio da Web Rádio Piabanha. Eu queria falar sobre a questão do gol do Botafogo em si, uma questão amplamente discutida do início da temporada. Tanto é que a equipe do Botafogo, com o antigo treinador, começou com o Neto como titular, depois foi para o Léo Link e agora com o Raul, que teve recentemente atuações sólidas, como no jogo, por exemplo, de hoje, contra a equipe do Caracas. E eu queria saber se, ao decorrer das competições do ano, você pretende continuar o rodízio de goleiros ou continuar com o Raul seguindo na meta titular da equipe do Botafogo? A posição do goleiro é uma posição... Nós temos 3 opções e acrescentamos o Christian aqui, que, como eu disse na coletiva, está um pouco atrás dos outros, normal, mas tem potencial para. Nós temos 3 opções neste momento válidas para colocar em campo. Não vamos alterar o goleiro constantemente, mas o goleiro joga consoante o seu rendimento, tanto durante a semana ou durante os treinos, que aqui a semana é difícil, tanto durante os treinos como na partida. O Raul acaba por sofrer um golo, não sei se fez 2 ou 3 defesas. Teve pouco trabalho também dado às características do jogo. O Raul agora tem trazido uma sequência de jogos, 6 ou 7, com o 2, acho eu, uma sequência de jogos que é o máximo dele aqui no Botafogo, mas eu tenho 3 guarda-redes, ou 3 goleiros em quem confio, em quem acredito, mas para mim é rendimento. Eu não vamos falar em rodízio, não vamos falar em priorizar competição ou dar competição a um goleiro, um joga na Copa, outro joga no Sul-Americano, outro joga no Brasileiro. Não, para mim é rendimento. Goleiro e jogadores de linha. Neste caso, o Raul foi uma questão de continuidade. Daqui a 3 dias vamos ver. Franklin, boa noite. João Pedro Fragoso do Globo. Como eu não estava aqui ontem, queria te dar boas-vindas e boa sorte no Botafogo. Obrigado. Nas últimas semanas, o Botafogo vinha enfrentando alguns problemas em relação à criação ofensiva. Hoje, talvez pelos espaços deixados pelo Caracas, ou enfim, pelo que você já pôde apresentar ali para o time nesses 3 dias de treinamento que você teve, o Botafogo conseguiu sair bem com a bola, conseguiu ter a posse de bola e rodar bem ali no meio campo, mas como você falou, não é o interesse do time ter a bola na segunda zona, e sim dentro da área. Eu queria te perguntar qual é a sua estratégia para a criação de jogadas ofensivas do Botafogo? Você pretende, de fato, ter aqueles 3 homens ali na saída de bola com o volante no meio? Você quer ter um time que mantenha a posse de bola ou um time mais vertical? E você pretende construir pelo meio, pela quantidade de bons meias que você tem, como você falou, ou as jogadas mais pelas laterais ali com os pontas e com os laterais apoiando? Obrigado. Boa questão. Antes de mais, obrigado pelas boas-vindas. Eu acho que nós temos várias formas, temos o nosso jogo posicional e depois temos várias nuances ou várias variantes de apresentar. Hoje estivemos muitas vezes em 3+1, porque a equipa fica mais equilibrada assim, com 3 homens atrás, preenche melhor os corredores, e depois este homem aqui é muito importante. Nós com um jogador com as características do Danilo como segundo volante ou com as características do Ed Nilsson como segundo volante, nós não podemos trancar este volante aqui, tem que ter liberdade para crescer. E aí já obriga os nossos 2 laterais, o lateral do lado oposto, a ter uma percepção de jogo para saber quando é que tem que dar equilíbrio ou não. E nós hoje ainda tivemos alguma dificuldade nisso, normal, tivemos 3 dias de treinamento.
Depois, a forma como o Caracas se apresentou permitiu-nos ter essa bola. Faltou-nos muita objetividade na frente. Eu não vou dizer que quero controlar o jogo com a bola sempre e para fazer um golo temos que dar 20 toques ou 20 passos, não, porque às vezes o goleiro mete uma bola longa, estamos homem para homem na frente e eu tenho um Júnior Santos que vai isolado e nós criamos uma oportunidade do Jordan assim, em que é uma bola longa e o Kadir desvia e o Jordan está na cara do gol. Portanto, eu acho que depende do que o adversário nos dá e esta percepção que nós temos lá dentro, os jogadores têm lá dentro, eles são inteligentes para isso, esta percepção que nós temos de ferir o adversário, seja a atrair, fazendo posse, 4, 5, 6 homens na zona da bola para depois acelerar, seja ir à largura e meter a bola na profundidade, ou seja, ir à largura, meter a bola na área, porque nós estávamos com Júnior e Cabral e depois Kadir e Cabral, ou seja, nesse espaço interior, quando nós metemos ali muita gente, muito atleta, e são jogadores com qualidade. Volto a referir, acho que tiveram demasiado castrados, preocupados em satisfazer o que nós, comissão, pedimos, mas com o tempo nós vamos ter liberdade. Para este tempo é preciso ganhar, daqui a 3 dias temos que pensar em ganhar. Por isso é que eu estou triste, como estão os atletas, mas esta postura deles deixa-me com alento para amanhã chegar ao CT e trabalhar, para daqui a 3 dias enfrentar o próximo adversário. Tá? Obrigado, boa noite.